Graça, paz e alegria, queridos. Nossa leitura de hoje, queridos, nossa reflexão para a palavra do Senhor hoje está em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Vamos fazer essa leitura e vamos falar um pouquinho hoje sobre o mecanismo da religiosidade. Nós estamos falando sobre esse assunto desde o início do ano, esperando que os irmãos possam entender um pouco sobre o mecanismo da religiosidade. João capítulo 4, versículo de número 24. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, porque o Senhor é bom, abençoador, e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Te damos graças porque o Senhor um dia nos tirou de um charco de lodo imundo e nos tornou pessoas civilizadas, pessoas que um dia irão morar contigo, meu Pai. Ser conosco, Pai. Planta essa semente na nossa mente, que ela desça 30 centímetros até os nossos corações. Que o Senhor seja com cada um de nós. Amém. Deus abençoe, queridos. Poder sentar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse mecanismo da religiosidade, da crença, né? Eu sou um entusiasta da tecnologia. Confesso para vocês que gosto muito e me alegra quando vejo pessoas que estão envolvidas com a obra, eles difundirem o Evangelho, pregarem o Evangelho. Mas tenho observado, queridos, que existem grupos de pessoas que eles ainda não conhecem o Senhor. Infelizmente ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Eles ouviram falar do Senhor através de pregadores, de pastores, de doutrinas de homens vaidosos, mas que não entenderam em profundidade o que é misericórdia quero e não sacrifício. Não entenderam em profundidade o que quer dizer aquilo que Deus disse para a mulher lá no poço, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, a gente observa uma multidão de pessoas e cada um falando alguma coisa sem o mínimo de noção, e às vezes eles estão cauterizados por alguma coisa que já aprenderam e eles não mudam de opinião, batem forte naquilo ali, insistem naquilo ali, porque são pessoas que precisam passar por uma experiência com Deus, precisam passar por um tempo com Deus, vivenciar um tempo com Deus. Eu vi muitas pessoas falando bobagens, anunciando coisas que não existem, mas que são, a Bíblia vai chamar isso de doutrinas de demônio, queridos. Mas se eles pegam, por acaso, um crente despreparado, essa turma, eles são como uma praga de gafanhoto, eles vão devorar, porque o soldado está despreparado. E um bom soldado, queridos, ele precisa se revestir, se vestir, se equipar para essa luta, para essa batalha. E essa batalha, ela não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estaremos nessa batalha. Uma batalha que não tem fim. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, como a irmã falou.
mas contra principados, ideologias, potestades, pensamentos tortuosos, pensamentos vaidosos. São contra esse tipo de coisa, de argumento que não se sustenta. Argumentos que não se sustentam. Jesus disse, olha, os fariseus, eles colocam sobre vossas costas um peso que eles mesmos são incapazes de carregar. E o religioso, queridos, ele tem por característica isso aí, impor um jugo desigual, um jugo pesado. Ele tem prazer em ver o outro sofrer ali o dano da religiosidade. E, na verdade, Jesus não está atrás de religiosos. Jesus disse para a mulher se assusta, ela diz, Senhor, vejo que tu és um profeta. Então, aproveitando aqui o papo, me diga, nós devemos adorar lá em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? E Jesus vai dizer para ela, mulher, olha, chegará o tempo, e em verdade eu te digo que o tempo já até chegou, em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não tem mais Monte Gerizim, não tem mais Jerusalém. A religiosidade, ela foi embora. Agora, os meus adoradores vão me adorar, querido. Vão me adorar no coração, como disse o profeta Jeremias. Um coração quebrantado. Não mais aquele coração duro, um coração de pedra, mas as leis vão ter que estar escritas no coração do homem. É lá que o homem vai adorar o Senhor. É com esse coração quebrantado, quando ele buscar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, e com o coração quebrantado, o Senhor vai ouvir ele. Então, toda religiosidade, todo o conjunto, toda aquela sistemática de religiosidade, ela cai por terra, queridos. Porque Deus não busca religiosos. Foram os religiosos que mataram o Senhor. E eu queria falar para vocês um pouquinho o que é um religioso na prática. Já que nós falamos tanto de religiosidade, a gente vai trabalhar um pouquinho com a crença. O religioso normalmente é aquele camarada que crê. Ele crê. E ele crê em algo que ele não vê. Ele crê naquilo que ele não vê. Por exemplo, o diabo, ele crê, a Bíblia diz que ele crê que estremece, mas ele não respeita. O diabo crê tanto que estremece, mas ele não respeita. Então é um tipo de crença. O cara vai dizer, olha, pastor, eu creio que não existe vida após a morte. É uma crença dele. Já outro vai dizer, não, eu creio que existe vida após a morte. Alguém vai dizer, olha, França, eu creio que não existe Deus. Outro vai dizer, eu creio que existe Deus. Então a crença é baseada naquilo que você não pode testar, não pode provar. Isso é crença. Crença é baseada nisso aí. Se a gente for falar de crença, existem milhares de crenças. Porque o ser humano ele é assim. Um crê numa coisa, o outro crê numa outra coisa e por aí vai. E olha que nós estamos apenas no Brasil. Se a gente for falar do mundo inteiro, tem milhares de crenças diferentes. Então, crença é isso. Isso é crença. Mas ainda não é a religião, isso é só uma crença. Quando o indivíduo está muito envolvido com a crença, ele passa a exercer uma coisa chamada dogmas. Dogmas. O que são dogmas? Dogmas são aquelas coisas, aquelas presepadas que o homem inventa para poder escravizar o indivíduo.
para poder deixar ele escravo da religião. Isso é um dogma. De repente ele vai dizer: olha, irmão, o irmão não pode jogar bola, o irmão não pode fazer isso, fazer aquilo. Alguém vai dizer que crente não pode fazer quase nada. Já viu uma conversa com o cara diz: olha, o crente não pode isso, não pode aquilo, não pode. Não é que o crente não possa, é que o crente não precisa, ele é livre para fazer o que ele quiser, mas ele não precisa. E o cara que quando ele não é crente, ele sim é um escravo, ele não pode deixar um monte de coisa, porque ele é escravo daquilo ali. Ele é escravo de uma série de coisas, ele vive sob o jugo de escravidão. Então, entre o livre e o escravo é o cara que não é crente, porque ele não pode deixar de fazer aquilo ali. Deixa um indivíduo parar de usar droga alguns dias, ele fica se tremendo todinho, dá um remédiozinho para ele aí, dá um chocolate, dá alguma coisa para poder levantar ele, que ele vai morrer. Então esse não pode deixar. E por aí vai, a gente pode ter aqui milhares de exemplos de pessoas que não podem deixar. Então esse sim, esse é o escravo. A diferença entre um crente e o que não é crente é que o crente, ele pode, mas ele não quer. E o cara que não é crente, ele não pode deixar, porque ele é um escravo daquilo ali. Ele depende daquilo ali. Então ele fez daquele problema dele uma religião. Ele fez daquele problema dele um dogma. Ele fez um dogma. Tem uma série de coisas dentro do ambiente religioso que não pode. Mas tem uma série de coisas dentro do ambiente religioso que pode. E o que está certo, França? O que está certo? O que está certo é aquilo que tu não vai ofender o teu irmão, nem o teu Deus. Você faz uma pergunta: isso aqui ofende o meu irmão? Não. Ofende o meu Deus? Não. Então pode. Porque o ser humano, ele tem esse lance de querer reunir uma série de bagulheira e querer formar dogmas. Olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso aqui não pode, isso não pode. Você faz uma única pergunta: isso ofende o meu irmão? Não. Ofende o meu Deus? Não. Então pode. Simples assim. Esses dias eu vi uma discussão de dois camaradas ferrenha sobre se o camarada podia ou não fazer uma higiene pessoal, e o cara dizia que não, ou dizia que sim. Era uma confusão terrível. E eu pergunto: será que Deus está preocupado com isso, cara? Será que o Senhor realmente está preocupado com essa parada de higiene pessoal? E o problema é que o cara quer colocar Deus no meio dessa parada, sabe? Não, mas está escrito lá no livro, não sei das quantas, que não podia. Cara, não podia, meu irmão. Não podia por conta da... Tu sabe por que não podia? Tu sabe quais as consequências daquilo ali não poder naquela época? E você vai tentar explicar para um indivíduo desse, mas a mente dele está tão cauterizada que ele não consegue mais entender. Tapuziaram a mente dele. Ali só um choque de impacto muito grande para ele poder acordar, um chacoalhão muito grande. Então esses dogmas fazem parte dessa religião que escraviza, queridos.
escraviza o homem. Tem cada coisa que o camarada vai dizer para ti que não pode. E se tu perguntar dele, mas escuta, onde é que tu ouviu falar isso? Talvez ele comece a pirar. Ah, eu ouvi o fulano de tal, o pastor fulano de tal, o cicrano fulano de tal, disse que não podia. Mas isso está na Bíblia? Cara, não está na Bíblia, mas está no outro livro, assim, aí ele começa a variar, sabe? Isso é religião que escraviza, queridos. Religiosidade que escraviza o homem e pode levar à morte, hein? Semana passada nós falamos aqui do cara que era crente, fraco, e o crente forte. O canela de fogo que estava fazendo besteira e o crente que era tão fraco que também estava fazendo besteira. Então a gente tem que aprender a dosar essas coisas. Primeiro crença, depois os dogmas que alguém vai começar a fazer. E são muitos dogmas. Tem um livro aí de uma certa igreja que ele tem 1.600 capítulos do que deve e do que não deve ser feito. Terrível, queridos. E chega Jesus com aquela mulher lá no poço. Chega Jesus com aquela mulher lá no poço num papo muito simples. Não tinha Bíblia, não tinha livro teológico, não tinha doutores ali para dar um apoio, não tinha computador, não tinha nada. O que tinha era um pote de água. E Jesus vai dizer para ela, chama o teu marido. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, já tiveste 5, e o que tu tens, tu não considera teu. E ela tomou um supapo. Fala isso com o religioso. Ele vai dizer, mas 5, o marido não podia, porque a lei é isso. Ele diz, cara, então resolve lá com Jesus. E isso dá um nó na cabeça desses caras. Depois ele se desvia da igreja e diz que Jesus foi ruim com ele. Ele diz que a Bíblia está errada. Ele começa a tentar arranjar recortes, uma porção de coisas, porque ele é um religioso. Não se libertou da religiosidade. Ele é um religioso. Ele vive sobre ensinamento de homens vaidosos, querido. A Bíblia chama de homens vaidosos. Então isso é dogma. É quando você está cego em cima de uma doutrina que não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Nada a ver com a vontade do Senhor. E os camaradas querem, porque querem trazer tudo isso para os dias de hoje. Ah, pastor, no Velho Testamento a situação era dessa maneira. E tem que ser, cara, no Velho Testamento aponta para o Novo. E o Novo diz o quê? Graça, misericórdia quero e não sacrifício. Porque se nós fôssemos viver pela lei, estávamos todos ferrados, querido. Jesus veio para cumprir isso aí. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então nós já vimos a crença, o dogma, depois tem a fé, queridos. Crença, dogma e fé. E essa palavrinha pequena, fé, tem levado muita gente aí à ruína, queridos, também. Talvez você já ouviu uma frase que diz, se você tiver fé, você pode, venda isso, venda aquilo, e faça isso, faça aquilo, e traga, e as coisas vão mudar para você. E você diz, não mudou, pastor, ele diz, tu não tem fé.
Homens vaidosos, queridos, aproveitadores da tua boa vontade. E eles usam a Bíblia. Eles pegam um recorte de texto e tentam enfiar na cabeça do camarada. E a gente sabe que texto sem contexto vira um pretexto. Mas milhares de pessoas estão embarcando nessa fila. Milhares de pessoas estão embarcando nessa fila. Pastor, mas está escrito lá na Bíblia isso. Mas em que situação, cara? Em que contexto? Que situação, em que contexto isso está escrito lá na Bíblia? Não é o fato de que está lá na Bíblia que ela tem o endosso do Senhor, não. Tem muita coisa lá na Bíblia que Deus é contra, mas está lá na Bíblia. A gente precisa aprender, queridos. E eu bato muito aqui na tecla, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, tenha intimidade com o Senhor. Leia a Bíblia, não deixe que homens vaidosos possam tentar minar a cabeça de vocês. Porque um camarada desse aí, ele pode sentar ali do teu lado e ele, baseado em algumas pedras que ele caminha em cima, ele pode arrebentar uma estrutura de uma pessoa neófita. Porque ele age dessa maneira. Ele age dessa maneira. A Bíblia diz lá em João 10 que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E se você vê anteriormente a esse capítulo, a Bíblia diz que ele entra, o ladrão entra no aprisco. E ele faz ali um estrago. Ele entra pulando ali o obstáculo. Então, normalmente, um camarada desse pega uma pessoa despreparada, ele vai mexer com a estrutura dessa pessoa. Por isso, você precisa ler a Bíblia. E ler a Bíblia, queridos, não requer tanto esforço, não. Requer prioridade. Hoje eu me acordei 6 da manhã. E eu sentei na mesa e 7h30 eu terminei de ler um livro chamado Deuteronômio. Grosso, espantoso, mas ele foi lido. Já li ele várias vezes, mas senti vontade de ler ele novamente. 1h30 o livro estava terminado. Então, se você dedica um tempo, todos os dias, não precisa ser 1h30, 10 minutos, você consegue ler muita coisa. 10 minutos apenas você consegue ler muita coisa. Procura um lugarzinho tranquilo, um horário bacana, onde não tenha telefone perturbando, cachorro latindo, menino chorando, prestanista cobrando lá a bacia, a rede. Prestanista faz um escândalo tremendo, né? Quando ele quer vender, ele olha para o garoto ali todo sujo, diz que o menino é lindo, é maravilhoso, mas na hora de cobrar, aí palavrões e falta de respeito. Então evita esses horários e lê a Bíblia, porque eles vão usar a fé, queridos. O mesmo instrumento que tu tem, ele tem também. Vocês viram que Jesus, o diabo é atrevido, ele foi testar o Senhor lá no deserto. E ele falava alguma coisa, e o que ele falava realmente estava na Bíblia. Mas o que Jesus dizia? Mas também está escrito, Satanás. E Satanás falava uma coisa, Jesus dizia, mas também está escrito, Satanás. Até o ponto que Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então nós temos que estar preparados. Porque um camarada desse, ele olha
E ele lê lá e diz: olha, os judeus mataram Jesus. Mataram Jesus, mataram Jesus. E o primeiro judeu que ele encontra na rua é arriscado de matar o judeu. Esse sem vergonha matou Jesus, pastor? Não, cara, não foi esse, foi há 2000 anos atrás. Está confundindo tudo. Precisa ler, queridos. Precisa ler e colocar isso em prática. Poxa, eu não sei ler, eu não entendi essa parte. Procure o Menezes. Menezes é fera, né, Menezes? Menezes vai tirar todas as dúvidas. Se o Menezes não souber, pode jogar a bola para cima de outro aí. Rafael. Mas tem que ler a Bíblia. Para a gente não se envergonhar, não passar vergonha, porque Satanás, ele é sujo. Então, fé, queridos, é aquilo que Paulo vai definir lá em Hebreus, Efésios, Coríntios. Paulo vai falar muito sobre a fé. Romanos, Colossenses, vai falar para Timóteo, Tito. Fé é você olhar essa porta fechada e caminhar rumo a ela e saber que quando você chegar próximo ela vai se abrir. Isso é fé. Fé é você caminhar na tempestade e ainda que essa tempestade não passe, mas você saber que Jesus está com você ali do lado. Isso é fé. Fé é você enfrentar um problema que alguém diz: olha, isso aqui não tem mais solução. E você diz: isso tem solução. E o problema realmente tem solução. Isso é fé. Então, fé é apenas um dos mecanismos da religiosidade, do religiosismo. Tudo isso é fé. A gente precisa se entrosar mais nesse ambiente da religiosidade. Jesus não busca religiosos, busca adoradores. E a diferença é grande entre um adorador e um religioso. Um adorador não busca dogma. A crença dele é fundamentada em Cristo Jesus, não tem outro. Não tem dogma, a fé dele é consolidada, ele é bem definido. Depois nós temos um outro ponto desse mecanismo chamado ritual. Normalmente o religioso ele é ritualístico. Ele é um cara cheio de rituais. E isso é muito perigoso também. Ele pratica rituais que tu nem sabe. O religioso, ele vem com cada conversa estranha que te assusta. Se você não estiver preparado, ele pode te assustar. Há 12 anos atrás, nesse mesmo lugar aqui, tinha um rapaz, um obreiro, que veio de um outro estado aqui vizinho. E ele fazia um fogareiro, ele tinha um fogareiro de carvão, e era um fumaceiro terrível. O olho ficava lagrimando, e a galera dançava, rodava, caía, sorria. E eu achava aquilo estranho. Ele disse: por que o pastor não participa? E um outro amigo meu, o pastor, disse: rapaz, o França não gosta muito. Não, tem que trazer ele aqui para participar conosco, ele tem que estar envolvido no meio das ovelhas e tal. E um dia eu fui lá com ele. E esse cara começou a rodar, sabe? Numa velocidade tremenda, assim. Mas eu acompanhei o pique, eu não parei não. Eu fui com ele numa velocidade também muito grande e ele caiu lá fora. Caiu por cima do fogareiro, se queimou todo. Ele disse para um amigo meu, para o Irã, disse: nunca mais eu chamo o pastor França, ele é incrédulo, ele não sabe nem como é que faz esse ritual. Esse tipo de coisa a gente tem que correr para longe, queridos, e repreendendo.
E a gente vê cada presepada, gente rastejando na igreja, fazendo jacarezinho, botinho, coelhinho. Eu nunca vi isso, cara. Isso é presepada. Isso a gente vai repreendendo. Vai repreendendo até o cara se civilizar. Deus não nos criou para essa presepada, jamais. Não fez isso, é com certeza absoluta. Deus não nos formou para isso. Não tem nada a ver com incredulidade, nada disso. Pastor Francis é meio incrédulo, ele não acredita nos milagres. Claro que eu acredito. Acredito tanto que estou aqui. O que eu não acredito é na banalização do milagre. Aquela banalização, todo mundo, não, isso é palhaçada. Pastor Francis acredita nas línguas? Com certeza. O que eu não creio é na banalização das línguas. Porque Paulo diz, olha, se tiver uma banalização, uma avacalhação, todo mundo queimando língua, para aí, para que o negócio bagunçou. Se não tiver quem interprete, que se calhe a igreja e a coisa caminha legal. Aí funciona. Então tem certas coisas que você tem que fugir, e fugir da presença do mal, da aparência do mal. Isso é religiosismo. Eu duvido se tem alguém que vai caminhar sobre as águas. Olha, o fulano ali tem um dom de caminhar sobre as águas. Não conheço ninguém ainda que apareceu com essa façanha. Jesus caminhou sobre as águas, mas vê se tem alguém que vai caminhar sobre as águas. Não vai. O cara quer estar falando em línguas, visitando a galera aí nas casas, trancando porta, fazendo presepada. Isso é que ele quer, em nome de uma religião. Isso é perigoso, queridos. E ele vem com cada profecia, cara, que se você não estiver preparado, ele já vai na veia. Ele sabe que aquela mulher ali está sofrendo muito tempo, está sozinha, está carente, está solitária. E ele chega lá e diz, olha, eis que o Senhor está preparando um varão para ti, bem grande e grosso, e vai te dar. E ela se alegra todo, e diz, ei, resposta de oração, aleluia! E já dá logo um troco para o irmão, ele já sai de lá abonado. Isso é religiosidade, querido. Você foi roubado. E quando você acordar, já é tarde. Então ele usa a fé para tentar estimular esse tipo de coisa. E a gente tem que ficar alerta. Porque se você realmente está procurando uma pessoa, Deus vai te ouvir. Você vai pedir, Deus vai te ouvir. E não vai ser qualquer um que vai chegar lá contigo com essa arrumação, não. Profecias, a gente vai fazer um grande estudo aqui sobre profecias, como funciona a questão das profecias. Não é qualquer um e chega e... Uns dias atrás, um camarada chegou comigo na cara de pau, lá no escritório. O camarada todo mal apresentável. E disse, vamos fazer uma campanha que vai enriquecer muita gente. Disse, para com isso, olha a tua situação, tu não tem cara de que faz campanha, de que vai enriquecer ninguém, cara. Para com isso. Olha para ti. Ele nunca mais voltou lá com a gente, querido. Não funciona assim, querido. Então, esses rituais, a gente tem que correr. Fogareiro, essas falsas profecias. O camarada vai tentar te extorquir alguma coisa, ele não está ali de graça. Não está ali de graça. Ele está ali para te dar uma bocalhada. E você tem que ficar ligado, esperta, orando e repreendendo. Porque o que tem de gente com o negócio de eu vivo pela fé, França. Eu nem estou mais trabalhando porque agora eu estou vivendo pela fé nas obras. E você pergunta, que obra, meu irmão? Cadê as tuas obras? Ele não tem obra nenhuma. Não existe obra. Mas ele está tentando tragar um mal informado para tentar ver se ele consegue alguma conquista. E nós precisamos, queridos, estar atentos para isso aí. O que tem de profeta está batendo um no outro aí, chega a estar se batendo um no outro.
E a gente tem que ficar ligado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia Jeremias, o cara que mais combateu os falsos profetas. Então ele vai usar a fé para tentar te intimidar. Ele vai usar rituais para tentar te intimidar. E por fim, para a gente não se alongar muito, a gente poderia falar muito sobre esse assunto. Ele vai usar símbolos, querido. Presta atenção. Ele vai querer te vender uma fitinha verde. Bota no teu braço. Eu te garanto, dá 3 toques, daqui a 30 dias ele está aqui chorando nos teus pés. Amarra essa correntezinha aí no teu pescoço, que daqui a tantos dias tu vai conquistar o que tu quer. Mas espera aí, bota no envelope o teu propósito. E com isso vai casa, vai carro, vai o dinheiro da luz, vai o dinheiro da água. Isso é pior do que aqueles bingo que tem pela internet. Vai tudo, ele vai tirar até a tua alma, se possível. Com esse papo de que ele pendurou ali um amuleto e vai dar certo. A gente precisa ficar de olho, querido, ligado. Ligado nessa turma. Hoje não precisa mais perguntar se você conhece Jesus. Todo mundo conhece Jesus. O problema é que o Jesus que ele conhece não é o mesmo nosso Jesus. Ele conhece um Jesus que apresentaram para ele diferente. Um Jesus banqueiro, Jesus da Caixa Econômica, um Jesus empresário, Jesus dono de loja, de veículo. É isso que tem aí. Então tem uma galera aí tentando tragar pessoas. Vê se ele vai na casa do ímpio. Não, ele vai na casa de um cara que é crente. E ele chega lá, leva um símbolo. Leva qualquer símbolo. Ele coloca lá o colazinho, coloca lá o terço, o nono, o décimo. Ele vai colocar lá um propósito. Faz toda aquela encenação. Dá uma sapateada clássica. E tu diz, esse cara, eu senti, agora eu senti. Senti o quê? Que ele levou o teu dinheiro. Não volta mais. Então a gente tem que ficar ligados, querido. E um falso profeta, ele não tem cara. É homem, é mulher, é menino. É qualquer um. Ele pode se apresentar para ti, ser usado pelo demônio e se transformar ali no falso profeta. Então a gente precisa ter cuidado. E para a gente ter esses cuidados, é o que? Lendo a Bíblia. Bíblia, orando, jejuando, pedindo discernimento do Senhor. Senhor, eu não quero. Prefiro, como disse Paulo, prefiro falar 1000 palavras na minha própria língua, mas quero ter o discernimento de um falso profeta, de um pulgão, de um vaidoso, de um cara que venha me prejudicar, um homem, uma mulher. Não é só homem. Tem o tio, tem a tia, tem a irmã fulana, a irmã cicrana. O falso profeta, ele está no meio de nós. E a gente precisa de muita misericórdia de Deus, queridos. Que Deus te abençoe, te guarde e estenda o rosto sobre nós e nos dê a paz em nome de Jesus.